E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Finalizando essa nossa parte de comandos básicos, né? Para a gente já pular para a próxima fase, que é a criação de indicadores, de dashboard, a gente vai falar de dois comandos que são comandos primordiais para a gente fazer um filtro de um resultado, né? Que é o comando where e o comando search. Falando aqui do comando where, ele basicamente ele usa ali predicate expression para filtrar os resultados, né? Ou seja, ele trabalha ali com valores booleanos e ele retorna tudo que for verdadeiro, né? Então você coloca ali uma expressão, se a expressão for verdadeira, ele retorna o resultado da, dos eventos que forem verdadeiros em relação à expressão. E o comando search, ele faz ali pesquisas simples, né? A gente vai ver a diferença entre um e outro na prática. Ela, ela não é tão clara. Às vezes a gente pode usar tanto um quanto o outro, e em determinadas situações a gente vai conseguir usar só o where. Mas basicamente tudo que a gente utiliza no search, a gente consegue utilizar no where também, mas nem tudo que a gente utiliza no where a gente consegue utilizar no search. Mas o search, por ele ser mais simples, não utilizar ali expressões, ele acaba sendo o mais usado. Ele, na maioria das vezes ele atende. Em algumas vezes ele não vai atender, aí você utiliza o where, mas depende muito de pessoa para pessoa. Beleza? Vamos apresentar aqui na tela do Splunk. Aqui eu trouxe uma pesquisa simples, né? Que a gente está vendo aqui as requisições web no nosso. A gente está utilizando ainda aqueles dados do tutorial, né? Do source type do Access Combined. Então eu tabelei aqui alguns resultados para a gente começar a brincar aqui, né? E trabalhar em cima desses caras. Já de cara, a gente viu que a gente tabelou e vamos começar a filtrar, né? Então, a partir desse resultado aqui, a gente começar a filtrar algumas coisas. Por exemplo, eu coloquei aqui de exemplo alguns comandos para a gente seguir uma ordem lógica, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma busca aqui sobre todos os status que sejam 404. A gente vê aqui que tem vários status, mas eu quero ver todos os status que foram not found, né? Que foram 404. E a gente vê que ele começa a filtrar aqui, e ele trouxe para a gente tudo que é 404. Então, a gente consegue utilizar todas as expressões de comparação, né? Por exemplo, a gente consegue se... Comparar não, a gente consegue filtrar tudo que for maior que 500, né? Então, todos os estados que foram maior que 500, eu quero que retorne aqui na tela. Então, a gente vê que 503 é maior que 500, então faz sentido ele retornar aqui na tela para a gente. A gente consegue fazer também expressões de diferença, né? Então, por exemplo, eu posso filtrar aqui tudo que for diferente de 200, né? Então, todas as requisições que foram diferentes de 200, eu pedi para retornar aqui na tela. E você pode ir concatenando também, né? Por exemplo, tudo que for diferente de 200 e tudo que for, todos os status que forem menor que 500, por exemplo. Então, aqui ele traz o nosso resultado, né? Então, 403, ele é diferente de 200 e ele é menor que 500, beleza? E aqui também a gente consegue utilizar o operador Coringa, né? Que é o nosso asterístico. Por exemplo, eu quero aqui tudo que for, tudo que começa com 40 e alguma coisa. Então, a gente tem aqui o primeiro valor, que é o 40, né? E o 3, então, 403. Eu quero tudo que for 400 e alguma coisa, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a gente consegue utilizar o operador do Coringa. Basicamente, o comando search se utiliza assim, né? A única diferença com a parte daqui de cima para o search é que você não vai conseguir usar uma palavra-chave aqui, ela sozinha, né? Você sempre vai ter que especificar qual é o campo. Por exemplo, eu não posso colocar aqui search 404.
que ele não vai retornar nada. Necessariamente eu preciso falar qual é o campo, por exemplo, para puxar os 404, eu sei que o campo é status. Então, eu quero puxar nos status tudo que for 404. Aí ele vai retornar, beleza? Vamos falar agora do comando where, né? Eu trouxe aqui também alguns já prontos, para a gente não precisar ficar digitando lá. Esse aqui é um exemplo bem clássico de utilização do where, né? Por exemplo, isso a gente não consegue fazer com o comando search. Eu quero where ele a gente consegue utilizar tanto com campos comuns, da forma que a gente estava utilizando o search anteriormente. A gente poderia trocar simplesmente o search para o where, que iria funcionar da forma que a gente testou também, mas a gente consegue testar algumas outras formas, né? Por exemplo, a gente vê aqui no action que existem alguns campos que estão vazios, que não existe action. Então, eu posso filtrar aqui com search, desculpa, com where, e eu quero que retorne tudo que não for vazio, né? Que é not null. Então, eu quero que todos os campos que tenham alguma coisa me retornem. O que tiver vazio não retorne. Então, aqui a gente já consegue ver que ele já fez o filtro e removeu todos aqueles campos que são vazios. Mas, como eu falei, a gente pode utilizar também o, o ARC para fazer buscas em determinados campos, né? Por exemplo, eu quero usar aqui no método todos os métodos que foram post. Eu vou colocar aqui para dar um erro, só para vocês verem uma pequena diferença. Se eu utilizar dessa forma aqui, ele não vai me retornar os métodos do post, ele vai retornar nada. Por quê? O where, como ele usa expressão, quando você for utilizar uma string, você precisa colocar entre aspas. Por quê? Entre aspas, ele entende que é uma string. Se você tirar as aspas daqui, ele tende a entender que isso daqui é um campo, ele vai buscar o valor do campo post. Ele não vai entender que o valor é post. Então, lembrando, quando for para usar strings com where, necessariamente a gente precisa colocar entre aspas. E a gente vai ver também que o nosso Coringa aqui, ele não funciona, né? Ele pega o comando where, ele pega exatamente o que está dentro da nossa, da, tudo que está dentro das aspas ali, né? Para a gente utilizar o Coringa, para quem é programador aí vai entender, e para quem é DBA também vai entender, a gente precisa utilizar o like. Por exemplo, se a gente quer pegar tudo que começar com POS asterisco, a gente precisa colocar o método, né? Então a gente utiliza like, o nome do campo, vírgula. Aqui no lugar do Coringa, a gente fala que tem um valor aqui, a gente coloca o valor por cento, né? Então, no caso do where, o valor Coringa é o porcento e não o asterisco. E a gente dá um enter aqui e a gente vê que o valor retorna, né? E é basicamente isso. A gente vê que o comando L ele é bem mais robusto do que o comando search, né? O search acaba sendo um pouco mais simples, mas no dia a dia, pelo menos eu acabo utilizando mais o search por ser ali mais simples até de utilizar. E às vezes a gente não está necessariamente precisando criar uma expressão, alguma coisa para criar um filtro, né? Por exemplo, para utilizar aqui o Coringa, o search seria muito mais fácil, porque eu colocaria aqui search método igual a POS asterístico e ele retornaria para mim. Já o where, ele fica um pouco mais complexo, porque ele acaba utilizando algumas expressões ali, né? Que não é ruim, é uma coisa boa e torna o comando where bem mais robusto. Então, pessoal, finalizando a nossa parte de comandos básicos, né? É isso. Nos próximos vídeos a gente vai começar a ver mais a parte de criação de dashboard. Então, a gente vai criar estatísticas, criar dashboard,
A gente vai criar alguns indicadores e basicamente isso. Eu espero que vocês estejam gostando. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos que vamos.